Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu estou vindo te convidar para fazermos uma reflexão. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos refletir na palavra de Deus. Vamos lá, lendo o Evangelho de João, capítulo 20, lá nos versículos 19 ao 29. Nós vimos ali uma história que diz que logo depois que Jesus ressuscitou, todos os discípulos estavam trancados em uma sala. E de repente, Jesus aparece no meio dos discípulos. Jesus, ele veio conversar com aqueles discípulos. E naqueles que estavam reunidos naquela sala, claro, Tomé não estava lá. Estavam todos menos Tomé. E os que estavam ali, ao ver que Jesus ressuscitou, ao ver Jesus ali com eles, se alegraram. Jesus chegou dizendo: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou aos discípulos o seu lado, as suas mãos, as feridas. E aí o Senhor Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E Jesus, ele, havendo dito isso, soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Tomé não estava naquele momento. E passado aquele momento, os discípulos disseram a Tomé o que aconteceu naquele momento, mas Tomé não acreditou. Tomé não acreditou. Ele disse que só acreditava se ele visse o Senhor Jesus e se tocasse nas suas mãos, nas suas feridas. Passados 8 dias, 8 dias, aleluia, estão todos os discípulos reunidos nesta mesma sala. E agora, Tomé estava lá. Tomé estava lá. Aí o Senhor Jesus aparece no meio deles. Jesus, ele vem e surge ali no meio deles. Aí o Senhor Jesus disse: paz seja convosco. Logo Jesus disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas
incrédulo, mas crente. Agora eu te pergunto, quem era Tomé? Ou quem é Tomé? Tomé, ele é um dos discípulos, é um dos apóstolos que o Senhor Jesus escolheu para o servir, que o Senhor Jesus chamou para o servir. Tomé, ele é um dos apóstolos. Quando vamos lá em Marcos, capítulo 3, nós vimos ali o Senhor Jesus, no versículo 13 ao 19, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Entre estes que o Senhor Jesus chamou estava Tomé. Marcos 3 e 18. André e Filipe e Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão e Zelote. Entre aqueles a quem Jesus chamou para o servir e o seguir estava Tomé. Tomé foi um dos escolhidos, foi um dos chamados para servir a Jesus. Tomé andou com Jesus. Tomé andou com Jesus. Tomé viu Jesus fazendo milagres, Jesus pregando o evangelho do reino. Tomé viu Jesus falando que ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Teve também um momento lá em João, capítulo 14, que Jesus estava falando para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ali no versículo 5, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tomé estava com Jesus ali e fez essa pergunta a Jesus. Quando Jesus respondeu a pergunta, lá no versículo 6 do capítulo 14 de João, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé estava ali do lado de Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou e os demais discípulos disseram a Tomé que ele tinha ressuscitado, Tomé não acreditou. Andou com Jesus, viu os milagres que Jesus operou, conversou com Jesus, aprendeu coisas maravilhosas com Jesus, mas Tomé não acreditou quando soube que Jesus tinha ressuscitado. E agora Tomé diz que só acredita quando vê, quando tocar. Aí Jesus vem, aparece no meio dos discípulos, em uma sala trancada, onde estavam lá reunidos. E agora Jesus diz: olha, põe aqui a tua mão, põe aqui
E agora que Tomé vê Jesus, vê as suas feridas, as suas marcas, agora Tomé crê. Tomé crê. E agora Tomé diz: aleluia, Senhor meu e Deus meu. Porém Jesus disse: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Antes, quando Jesus estava mandando Tomé tocar no seu lado, tocar nas suas mãos, aí Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Ei, não duvide, mas creia na palavra de Jesus. Ele falou e ele cumpre cada palavra que ele falou. Não duvide, mas creia. Então Jesus disse depois: bem-aventurados, muito felizes são os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele precisou ver para poder crer. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes está andando com Jesus, está conversando com Jesus, está até pregando o Evangelho. Você está crendo na palavra do Senhor Jesus? Ou está como Tomé, duvidando? Jesus, ele me inquietou para me trazer esta reflexão. Ei, vem cá, vamos refletir. Tomé andava com Jesus, Tomé via os milagres que Jesus fazia, Tomé conversava com Jesus e viu quando Jesus disse que ia morrer, mas ia ressuscitar. Porém ele não acreditou. Foi preciso ele ver Jesus ressuscitado, tocar nas suas feridas para poder crer. Será que nós estamos como Tomé? Será que nós estamos andando com Jesus, pregando o Evangelho, mas não estamos crendo na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus? Hoje eu te convido a crer na palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, verdadeiramente. Sim, leia a palavra de Deus, mas creia fielmente nesta palavra, creia verdadeiramente na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, seja abençoado por Deus. Viva a palavra de Deus. Não duvide desta palavra, que é maravilhosa. Aleluia! Que nos leva a Jesus, na direção do Espírito Santo de Deus, que nos traz a vida que há em Cristo Jesus. Será que estamos andando como Tomé andou com Jesus e não estamos acreditando na palavra de Deus? Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, vamos crer na palavra de Deus. Vamos confiar na palavra de Deus. Vamos viver a palavra de Deus.
Vamos deixar a palavra de Deus gerar vida em nós, transformar nossa vida, nos dá a paz que precisamos, porque nela nós temos a paz que precisamos. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você através desta palavra todos os dias, nos guiando, nos dirigindo, nos orientando. Mas para recebermos a transformação, para recebermos o milagre, para recebermos a bênção de Deus e até a vida eterna em Cristo Jesus, é preciso crermos na palavra de Deus de verdade. Se não estamos crendo, vamos crer. Não vamos fazer como Tomé. Foi preciso ver Jesus para poder crer que ele tinha ressuscitado. E como Tomé, há muitos que estão andando com Jesus, até pregando o Evangelho, mas não está crendo em Jesus, na sua palavra. Até prega, até anda com Jesus, mas não está crendo. Vamos crer na palavra de Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus. João 20 e 29, parte B. Vamos crer na palavra de Deus, verdadeiramente. E crendo nesta palavra, crendo no Senhor Jesus, crendo em Deus como Ele é, vamos viver o milagre de Deus, vamos viver a transformação de Jesus em nossa vida e vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade, além de desfrutar de vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te proteja.